Olá, Elite Oculta. Me chamo Carlos. Acompanho o canal já faz um ano e gosto muito do sobrenatural. E por eu ser médium, já tive várias experiências sobrenaturais. E os relatos que mais gosto são os que falam de lobisomem. Bem, atualmente eu moro em Pindamonhangaba. E o relato a seguir aconteceu na minha cidade natal, em Caçapava, em 2016. Eu morava com a minha irmã na cidade de Caçapava, no bairro Pinos, um bairro novo e recém-loteado pelo governo. E atrás deste bairro tem muitos morros, matas, chácaras, algumas fazendas e um canavial muito extenso. Minha mãe e meu ex-padrasto sonhavam em comprar uma chácara ali atrás do bairro, para poderem ficar mais perto de nós, e também para morar em um lugar tranquilo e calmo, pois eles viviam na cidade, e também queriam ficar perto da natureza. E depois de um ano de procurar pela chácara, eles conseguiram encontrar uma, que era linda. 2 quartos, com sala enorme e 3 banheiros, varanda com rancho e um salão de festa enorme. E também havia uma garagem que cabiam 6 carros. Um terreno gigante com piscina. Era uma chácara linda, perfeita para eles. Mas a minha mãe queria que eu fosse morar com eles, e eu fui. E na primeira semana que nós estávamos na chácara, percebi que ali era um lugar bem calmo. E eu estava amando viver ali com eles. Mas muitas das minhas coisas ainda estavam na casa da minha irmã. E de pouquinho em pouquinho eu estava trazendo tudo. Era bem perto. Então eu trazia na mão e em caixas as minhas coisas. Uma certa noite eu tinha tomado banho e logo iria para a casa da minha irmã para pegar algumas coisas que eu ainda tinha lá. Era por volta de 8 da noite. Peguei a minha bicicleta e fui até a casa dela. E quando cheguei na casa da minha irmã, havia uns primos nossos lá. Ela me convidou para jantar e conversar com eles. Bem, eu aceitei, pois eu ainda gostava da casa dela, e também gostava dos meus primos que ali estavam. E quando já era por volta de 10 da noite, me despedi de todos e fui embora. E chegando na estrada de chão, na rua da chácara que a minha mãe morava, ao longe eu vi uma figura enorme. Era um cachorro me olhando fixo nos olhos. A rua era tipo uma subida e era desnivelado uma chácara das outras. E quando eu fui subindo, eu fui reparando que aquele cachorro ia ficando cada vez maior. E quando eu cheguei no portão da minha chácara, eu fiquei uns 40 metros de distância daquele cão, pois ele estava no ponto alto da rua, debaixo de uma árvore que ficava em frente a outra chácara. Eu reparei que ele era um cão muito grande. E eu nunca havia visto um cachorro daquele tamanho em toda a minha vida. Deveria ter por volta de 1,80 de altura. Isso porque ele estava sentado igual a um cachorro. Aquela coisa estava na sombra da árvore. Mas a árvore ficava embaixo de um poste de luz, e dava para ver que aquela criatura era toda negra, e chegava a ser mais negro que a própria sombra, e parecia que aquele estava sentado de frente. A criatura parecia com um lobo muito peludo, e me olhava fixamente com seus olhos amarelos alaranjados, que brilhavam fluorescente no escuro da sombra da árvore. Fiquei uns 2 minutos olhando para aquilo,
destranquei o portão da chácara e entrei com a bicicleta. E novamente saí para fora para ver se aquilo ainda estava lá. Porém, a criatura estava no mesmo lugar parado me olhando. Confesso que naquela hora não senti medo algum, pois eu, por ser médium, já tive outras experiências sobrenaturais. Mas aquela experiência que eu estava vivenciando foi surpreendentemente única. Então eu voltei para a chácara, tranquei o portão e encontrei com a minha mãe ainda acordada me esperando. Mas eu nada disse a ela, pois éramos novos no lugar e fiquei com medo de assustá-la e ela querer ir embora com medo. No dia seguinte, eu fui até a casa da minha irmã e comentei com ela o que eu havia presenciado naquela noite. E quando chegou a noite, eu estava retornando para a chácara no mesmo horário. Estava ansioso, achando que novamente iria ver aquela criatura. Porém, não vi aquilo nunca mais. Investiguei com alguns vizinhos, mas nenhum deles nunca viram tal criatura naquela redondeza. Mas um relato que eu ouvi no Elite Oculta descreveu quase exatamente a mesma criatura que eu havia visto. E confesso que naquela hora nem passou pela minha cabeça que eu estava de frente com um lobisomem. Porém, eu não entendo por que aquilo não me atacou, sendo que a rua estava deserta. Estávamos em um lugar rodeado por matas. E aqueles que duvidam que lobisomens existem, só digo para vocês que hora ou outra vocês estarão de frente com um. E não terão a mesma sorte que eu tive de não ser atacado pela fera. Boa noite. Olá, o meu nome é Jéssica, e tudo que vou relatar é verídico. E vou contar o que aconteceu comigo, com o meu namorado e alguns amigos. Eu moro em Diamante do Oeste, estado do Paraná, cidade vizinha de Diamante. E lá tem boas pizzarias e lanchonetes. E já aqui parece ser uma cidade fantasma. Bem, nós estávamos retornando de Veracruz, onde estávamos em uma pizzaria. E era aproximadamente 00:30. Estávamos com uma caminhonete Hilux e um Freelander. E quando chegamos perto da entrada da aldeia indígena, chegando em Diamante, uma criatura saiu do mato e começou a perseguir o nosso carro. Aquilo corria do outro lado da pista. Nós estávamos a 110 km por hora. E aquele bicho corria de 4 como um cachorro, quase na mesma velocidade. Aquilo era enorme e tinha pelos pretos. E a cara era uma coisa grotesca e horrorosa. Ele olhava para o carro e ameaçava pular. Todos nós estávamos morrendo de medo. E o pessoal da Hilux também estavam vendo tudo. No nosso carro estávamos eu, o meu namorado, a minha prima e o namorado dela. O meu namorado disse que era bom manter a velocidade para aquela coisa não se sentir ameaçada. E quando já tinha se passado mais ou menos 1 minuto que aquela coisa, que acreditamos que era um lobisomem, estava perseguindo o nosso carro, então o nosso amigo da Hilux, que vinha atrás, teve a ideia de quase encostar a caminhonete deles atrás do bicho. Então aceleraram, quase encostando na bunda do bicho. E daí começaram a buzinar e avançar com o carro. Aquela coisa pegou uma velocidade surpreendente,
se embrenhou no meio da plantação de soja e sumiu. Então, continuamos a nossa viagem. E quando chegamos em Diamante, fomos ao hospital porque eu e a minha prima não estávamos bem. E quando chegamos lá, a minha pressão estava 19/9 e da minha prima 21/3. Muitos não acreditam nessa história e eu não me importo muito, mas temos 8 testemunhas de que isso realmente aconteceu. Boa noite.